Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai dar um pequeno passeio por Lisboa. Como nós já comentamos naquele vídeo que a gente estava falando sobre o que a gente queria visitar em Lisboa, a gente nunca tinha ido pra Lisboa, só tinha aterrissado lá, vindo do Brasil e depois vindo pro Porto, então não vimos nada. E essa foi a nossa primeiríssima pequena viagem de só um fim de semana. A gente fez só um fim de semana em Lisboa, 2 dias, não é tempo, um dia e meio na verdade. Não é tempo suficiente pra ver tudo em Lisboa, mas nem de perto, então foi só um pouquinho. Mas vamos lá e depois a gente faz mais coisas. E como foi uma viagem curtinha, eu tinha um pequeno trabalhinho pra fazer também, visitamos amigos. E... foi meio no improviso, basicamente. Então não foi tipo, nossa, esse dia a gente vai fazer isso, aquilo, aquele roteirinho mega planejado, assim. Foi meio que andando e vendo no que dava. Tá, chega de enrolar, bora, vamos lá pra Lisboa. É só uma coisa, uma dicasinha, quando você viajar você pode fazer aquelas mapas no Google Maps, vou deixar aqui mostrando. Então é legal pra você pôr os seus pontos de interesse, fica mais fácil no meio da viagem de você ver onde é que é e tudo mais. Então bora. A gente foi aqui do Porto pra Lisboa de ônibus, autocarro. Foi 8 euros por pessoa, por trecho, então 8 euros pra ir, 8 euros pra voltar, pra cada um. É bom sempre ver com antecedência, porque você consegue pegar essas promoções, que nem a gente pegou de 8 euros, senão geralmente é um pouco mais, chega até uns 20, eu acho. Geralmente não tem tantos lugares pra você escolher nesses valores mais baratos, ou se você vê com mais antecedência ainda, talvez tenha um pouco mais. Mas é tranquilo, a gente achou um valor bom. Geralmente os comboios, né, os trens são um pouco mais caros, então, né, vamos no mais barato. Tá, o comboio, o trem é mais ou menos 30 euros a passagem por pessoa, por trecho. Então já é um pouquinho mais caro. Isso foi uma vez que eu vi também. Deve ter também promoções. Com certeza. Comprando antecedência. Tem que ver direitinho, né? E você também pode ir de carro. São 350 km mais ou menos. E a estrada é muito boa, só que tem pedágio. Então você tem que considerar isso também, além do gasto de combustível. Então no sábado a gente passou o dia em Belém. Decidimos começar por Belém porque... sim, sei lá, não teve muito motivo. Porque é um pouquinho, é uma freguesia ali mais deslocada um pouco da onde a gente tinha as outras coisas, né? Mais da Baixa ali, no Morro Alto e tudo mais. Então a gente vai, vamos dar uma explorada aqui. E já, tipo, né, ver um pouco mais essa área. Apesar de, provavelmente, a gente já viu que vai ter que voltar lá tem também, mais coisas, sim, em Belém. Sim. A gente foi até o último ponto ali da linha verde, se eu não me engano. A Mari vai confirmar aqui embaixo. Porque era o último ponto de metro mais próximo de Belém, assim. Então estamos aqui na Ribeira de Lisboa, no Tejo. E tá um solzão aqui na nossa cara. E eu nunca lembro. Tejo. E deve estar um monte de barulho de vento aí, então desculpa. Tá ventando pra caramba. Fazer o quê? É isso aí, vamos dar um passeiozinho por Lisboa e conhecer. Finalmente. Uhul! E a nossa ideia era ir andando até lá. Mas meio que não dá, assim. Dá! Dá, mas é longe. Pro demora. tempo que a gente tinha, ia demorar bastante. Mas dá acho que 1 hora mais ou menos de caminhada, uns 50 minutos, sei lá. Não, era mais de 1 hora. Mais de 1 hora, tá. Então é um pouquinho longe. Você pode até alugar uma bicicleta ou aqueles trotinetes / patinetes e daí vai ficar um pouco mais rápido, mas daí também, né, você tem que pagar o aluguel. E no meio do caminho a gente decidiu que era longe demais e resolvemos pegar um ônibus para o resto do caminho. Então o melhor ali é você pegar ônibus ou um elétrico também. Tem vários elétricos lá em Lisboa, diferente aqui do Porto, que é mais para turismo, mais de enfeite, assim. Lá em Lisboa tem vários elétricos, não só aqueles mais turísticos, né, antigos, mas também novos, uns né? Uns todos modernovos é a palavra nova. Uns elétricos bem modernos, assim, todos chiques, bonitos, parece meio que um vagão do metro que tá pra fora do túnel, assim. Sim, e você pegando esse elétrico e o ônibus também, você para ali bem quase em frente. Bem na frente, na verdade. Do Mosteiro dos Jerônimos. E como a gente se enrolou um pouco esse dia, ainda mais esse negócio de ir a pé ou não ir, até esperar chegar o ônibus e tudo mais. Aí no meio do caminho tentar descobrir qual era o ônibus que ia, de onde a gente tava. O ponto do elétrico tava marcado errado no Google Maps, então fique esperto porque a rua que ele passa não é exatamente a que tá dando lá, pelo menos, ou a gente se perdeu mesmo com o Google Maps, não sei. Não, acho que é coisa do Google mesmo, porque eu vi que o Não sei se mudou recentemente, tipo,
relativamente não sei, recentemente, mas enfim. Depois que você sabe onde é fácil, mas na hora que a gente não sabia, a gente se perdeu um pouco, mas enfim. E a gente foi visitar, então, o Mosteiro dos Jerônimos, certo? O prédio é gigantão, né? Devia ser tudo coisas. só antigamente um mosteiro com a igreja também. Então você tem a igreja, a parte do mosteiro que você visita, né? Que são as instalações antigas do mosteiro. Parte ali do mosteiro também virou Museu Nacional de Arqueologia. Então a gente foi lá visitar o mosteiro mesmo, porque cada parte dessa tem um ingresso separado e tudo mais. A gente visitou ali o mosteiro e o Museu Nacional de Arqueologia. O Mosteiro dos Jerônimos foi fundado no século XVI pelo rei Dom Manuel e é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1983. Tem estilo manuelino, com muitos adornos, muitas coisinhas ali, de motivos religiosos, náuticos e régios. A construção preserva até hoje a igreja, o claustro, o refeitório e a sala da antiga livraria. E acho que o ponto principal ali da visita é o claustro, né? Que é aquele... um pátio barra jardim interno, que é muito comum nos mosteiros, né? Quase todos têm. Em forma ali de um quadrilátero. E, nossa, super bonito, com Muito aqueles bonito, arcos. Cada arco você vê tem um detalhe diferente, cada coluna tem adornos diferentes. Sim, é Todos muito os adornado, detalhes muito diferente. são diferentes uns dos outros, então dá pra você ficar vendo cada um, tem motivos diferentes. E, é muito bonito o jeito que bate o sol ali. Sim, o sol tá vindo... exatamente, a hora que a gente foi, o sol tava iluminando bem uma parte ali, tava muito bonito. Dava pra ver uma torre da igreja por trás do claustro, assim, tava muito legal. E também tem a parte da igreja do Mosteiro dos Jerônimos, que a gente acabou não entrando, porque a gente é bobo. Aqui a gente viu já meio ela de cima ali na parte Na da nossa parte do visita. coro alto, dá pra ver ela de cima. E a gente falou, meio que viu ali, né, tal. Tava bem escuro aquele dia, não sei se a iluminação da igreja tava um pouco diferente. Eu acho que ela é escura mesmo. Né, porque eu vi umas fotos que ela tava mais clara. Então... mas eu acho que eles clarearam pra tirar as fotos. Pode ser. Essas igrejas normalmente são escuras. Mas não façam isso, porque é de graça. E lá tem túmulos de figuras muito importantes, como Camões e vários outros. Então a gente realmente precisa muito voltar lá e ver direito isso, né? Foi uma falha muito grande, a gente traz aqui de novo pra vocês. E como nós falamos, depois a gente foi no Museu Nacional de Arqueologia. Então é um museu de antiguidades. Lá a gente pôde ver a exposição das antiguidades egípcias, aberta em 1993. Tem vários objetos de acervo deles e alguns que são emprestados, né, para exposições normais. Vimos também os tesouros da arqueologia portuguesa, com vários objetos, principalmente da metalurgia e ourivesaria aqui da região. Então tem alguns objetos muito antigos, desde a idade do bronze, assim, várias coisas e muitas joias e tal. E bastante bonito, umas coisas bem delicadas, assim, pra você imaginar que isso foi feito há milhares de anos atrás. E muito bem, boa parte muito bem preservado, porque muitos eram de ouro, né? E o ouro, ele não oxida, não estraga, então ele ficou muito bem preservado. E também a exposição das religiões da Lusitânia. Então, vários, né, vestígios de todas as crenças, de várias crenças que existiram aqui na região, desde antes dos romanos, depois com a influência romana e também com a influência católica, como tudo foi meio que acontecendo e se misturando e mudando. Inclusive algumas que eram anteriores aos romanos, depois os romanos adotaram, e daí você vê nas construções romanas tinha inscrição com o nome dos deuses que já existiam aqui na região antes deles aparecerem por aqui. Essas exposições são permanentes lá do museu e eles também têm exposições itinerantes, estava tendo uma agora, mas aí o ingresso é à parte também. E nesse caso a gente não viu. O valor do ingresso para o mosteiro são 10 euros. Para o museu são 5 euros. Mas se você quiser ir nos dois, como nós fizemos, fica 12 euros. Então, acho que vale a pena, que aí você tem essas duas experiências. Também tem desconto para estudantes, para maiores de 65 anos, eu acho, para menores de alguma outra idade. Enfim, a gente não se enquadrava em nenhuma das categorias, então a gente pagou o preço todo mesmo. Mas
se você pode chegar lá e perguntar, né? Os tipos do ingresso, pode ser que você pague um pouquinho menos. Bem em frente ali ao mosteiro tem a Praça do Império, bem grandona e bonita e pomposa. Com uma fonte bem legal que tava desligado a primeira vez que a gente foi, depois a gente conseguiu pegar ela ligada ali, a hora que a gente tava quase voltando já de Belém. E esse jardim foi construído na época da Exposição do Mundo Português e tem várias outras coisas aqui em Belém que foram feitas nessa época, então a gente vai falar de algumas outras delas. É inspirado nos estilos de jardim romanos e gregos. E tem muitas oliveiras e ciprestes. E tem várias estátuas ali, signos do zodíaco e 32 brasões, que tem ali vários na fonte mesmo. Tinha uns patinhos. Né? E logo ali na frente do jardim, então a gente tem o mosteiro, o jardim na frente do mosteiro, e na frente do jardim tem o Padrão dos Descobrimentos, muito famoso. Que fica ali de frente pro Rio Tejo. Que também foi feito na exposição do mundo português. Do mundo português, isso. Em homenagem ao infante Dom Henrique. Que, né, não sei se a gente já falou aqui, mas enfim, em modos bem gerais, foi um dos grandes patronos da navegação portuguesa, da expansão portuguesa. Né? Então... Ele tem o formato inspirado nos padrões que os portugueses colocavam nos lugares que eles descobriam. E tem, né, um formato geral ali também que imita uma parte do Manaus. A proa do Manaus. E ali tem várias figuras importantes que estão ali indo descobrir e estão ali levando. E quem tá bem ali na frente de tudo é o Dom Henrique. Tem vários ali guerreiros, frades, cientistas, pessoas da cultura também, inclusive o Camões ali segurando os Lusíadas. E também ali a norte, né, então ali... Entre o Padrão e o jardim. Onde tem espaço, né, porque o Padrão ele fica ali na beira mesmo do rio. Sim, já avançando pra dentro do rio quase, né, uma parte dele fica suspensa sobre o rio. Tem uma Rosa dos Ventos bem bonita ali, feita com vários, acho que são mármores mesmo, coloridos. E que mostram também todos os percursos que eles fizeram nessa época. Sim, tem um mapinha no mundo ali, e é uma Rosa dos Ventos, né? Então ela aponta as direções. Ela tava em processo de restauro, mas ainda deu pra ver, ainda, apesar de não estar toda aberta, assim, e bonitinha. Dá pra você entrar ali no Padrão, tem um auditório, salas de exposições, tem como você subir, tem uma visão ali, né, do Rio, da cidade, da parte de Belém pelo menos, e da Rosa dos Ventos também melhor. Mas a gente não entrou dessa vez, e o bilhete custa 6 euros. Ali perto tem um farolzinho também feito, é só um farol decorativo, não é um farol de verdade, ele nunca foi usado para guiar navios, mas ele foi feito também durante a exposição do mundo português. E é lógico que o ponto mais, assim, famosão ali de Belém, né? Bom, o mosteiro também é bem famoso, mas é lógico que leva o nome, que é a Torre de Belém. A gente foi lá visitá-la. Ela não estava aberta para visitação, então não tinha como a gente entrar ali. Dizem que tem umas vistas muito boas ali pro rio. Deve ser mesmo. Mas ela estava em renovação, então a gente não pôde entrar dessa vez. Deu só pra ver por fora. Mas a gente volta um dia. É considerado um patrimônio mundial e essa construção começou ali no século XVI. A gente sabe que essas coisas vão mudando sempre. Foi construído para proteger ali a entrada do Tejo e o mosteiro que tá logo ali pertinho, né? Também é no estilo manuelino. E ela é super decorada, dá pra ver por fora, tudo muito cheio de detalhes. Tem várias cordas, nós, animais e elementos mouros também da decoração. Tudo tem um tema bem náutico por aqui, sim, por motivos, né? E o bilhete, quando tá aberto para visitação, custa 6 euros. Quase terminando ali o nosso passeio por Belém, a gente foi até o Monumento aos Combatentes do Ultramar, que fica ali junto ao Forte do Bom Sucesso. É uma homenagem aos combatentes da Guerra da África. Não só, como agora ele também tem homenagem a outros soldados que faleceram combatendo fora de Portugal. Então, soldados portugueses que participaram de missões de paz da ONU, por exemplo. Então, por lá tem todas as datas e todo mundo, se você quiser conferir todos. E pra finalizar o nosso passeio em Belém, não tem gravado aqui, mas é lógico que nós comemos um pastelzinho de Belém. Um pastel de Belém autêntico, que é a próxima coisa mais famosa lá em Belém. Geralmente fica muito cheio, no dia que a gente foi tava muito cheio pra comer lá, mas não pra levar, então a gente pediu pra levar e comeu na praça que tem ali na frente. E a pastelaria do pastelzinho de Belém famosa fica bem na frente de um dos pontos do elétrico, então é bem fácil de você pegar o elétrico dali e voltar depois, ou se você chegar ali e já quiser inaugurar o pastelzinho de nata também, o pastelzinho de Belém, no caso, já tá bem ali. Segundo dia. No domingo nós ficamos muito mais ali na parte da Alfama, da Baixa, no máximo Morro Alto, mas acho que nesse dia a gente nem foi direito ali no Morro Alto também. A gente começou o nosso passeio pelo Panteão Nacional, então a gente foi de metro até ali pertinho, depois fomos a pé o resto do caminho. A construção do Panteão levou 400 anos para ser concluída, mas na verdade, assim, a maior parte do prédio foi concluída numa primeira etapa,
e faltou aquela abóboda, não sei se esse é o termo correto, mas vocês vão ter que me desculpar aí a falta de... Ela teve... De arquitetura. Ela teve... Todo o processo de construção foi bem moroso, assim, teve vários contratempos. E também esse lugar serviu para várias coisas ao longo dos anos. Mas o principal que demorou mesmo para fazer foi essa cúpula, essa abóboda, o domo no topo do Panteão, que só foi ficar pronto na década de 60, 1960. Bem mais recente. Tem o nosso conhecido estilo barroco. E agora o objetivo do monumento do Panteão é homenagear a vida de alguns portugueses importantes ali, então estão enterrados ali ex-presidentes, escritores, artistas e outras pessoas muito importantes para a cultura portuguesa. Então ali tem os túmulos e tem sempre um pouco da biografia, da obra, da ação daquela pessoa. Tem alguns cenotáfios lá, que são tipo uns túmulos em homenagem a algumas figuras muito importantes históricas, apesar dos corpos não terem sido enterrados lá. Vários deles estão ali na igreja do Mosteiro dos Jerônimos. Lá tem um miradouro bem legal para você dar uma olhada ali na cidade, também ver o Tejo. E a entrada pro Panteão são 4 euros, mas se você morar em Portugal, aos domingos é de graça. Tem uma vista muito bonita lá de cima, vale a pena, sim, é bem bonito mesmo. A parte que eu gostei mais provavelmente foi a vista da cidade, porque dá pra ver bastante da cidade ali. Eu gostei muito do prédio mesmo. Sim, o prédio também é muito bonito. Sim. A cúpula lá, altona, todos os detalhes em mármores coloridos. Eu adoro esses mármores coloridos, fica um mosaico, assim. Pra sair ali, a gente passa bem, tipo, na beiradinha na beiradinha desse domo que tem lá, e meu medo de altura já ficou, tipo... Mas é tranquilo. Depois a gente seguiu explorando ali a região, Alfama, não sei se é tudo Alfama, se tem alguma diferencinha ali, mas mais ou menos ali a região da Alfama. Nós fomos para o Miradouro Portas do Sol, que é um miradouro bem legal ali. Sim, muito bonito também, dá pra ter uma vista muito bonita lá da cidade. E a nossa ideia era visitar o Castelo de São Jorge. A gente até foi até lá, chegamos na entrada, mas tava uma fila bem grande pra entrar e a gente tava com medo de não dar tempo de ficar na fila e ainda visitar o castelo direito e visitar mais ainda as outras coisas que a gente queria. Dá pra você comprar o ingresso antes, que facilita a sua vida. E, na verdade, a fila não demora tanto assim pra andar. Mas a gente percebeu que realmente o tempo tava muito curto nesse dia e que não ia dar pra ver com tranquilidade, depois almoçar e depois não sei o que, e pegar o ônibus ainda pra voltar pra cá. Exatamente. A gente tinha um horário de volta porque a gente já tava com a passagem comprada. Então a gente ficou com medo. A gente ficou com medo de não aproveitar direito o castelo. Então preferimos deixar a visita pro castelo pra uma outra vez, que a gente tiver com um pouco mais calma, não tiver que pegar o ônibus no mesmo dia e ficar desesperado com o tempo. Descendo mais um pouco, né? Porque a gente tava num caminho descendente aqui. Até, né? Nosso objetivo era chegar lá na Baixa. Nós passamos pelo Teatro Romano, que é um teatro romano. As ruínas de um teatro romano, né? Tem parte ali, até de graça você vê uma parte ali que era o fim do palco ali do teatro. Um pedacinho mesmo do teatro, né? As fundações ali. E tem uma outra parte que fica do outro lado da rua, que é o museu. Do teatro romano. Sim, e daí tem muito mais detalhes sobre o local, né? Sobre o teatro, o que foi ali. Não só o teatro romano, como ao longo do tempo, né? Outras coisas foram construídas por cima. Tem um pouquinho falando sobre as escavações, o que eles descobriram lá e várias outras coisas. Essa parte do museu é paga e custou 3 euros por pessoa. Lá tem um terracinho ali que também tem uma vista bonita. É verdade. E ali nesse terracinho também tem um relógio de sol, bem legalzinho. Tava certo. A gente passou ali em frente da Sé de Lisboa, ela não estava aberta. Acho que ela também estava com reformas. A gente viu lá na parte dos fundos, a gente viu pelo Museu do Teatro Romano que estava em reforma. Sim, dava pra ver, tinha os guindastes e então acho que ela não tá muito sendo aberta à visitação, talvez só pra missas, não sei como é que tá o funcionamento. Mas a fachada também já é bem legal, aquele estilo lá gótico. Eu achei que tem certa semelhança com a Sé aqui do Porto. Tem o mesmo estilo, eu acho que elas compartilham, talvez tenham sido feitas mais ou menos na mesma época, ou pelo menos compartilhado o mesmo estilo arquitetônico. Ela é a igreja mais antiga de Lisboa, foi feita no século XII a mando de Dom Afonso Henriques, em cima de uma mesquita, que foi feita na época da dominação dos muros. E essa mesquita, por sua vez, talvez tivesse sido feita em cima de alguma outra coisa, vai saber. O templo romano. Porque é muito comum isso.
vai ressignificando. Sim, mas você mantém o também lugar, porque já tá ali Sim, todo, sim. né? Já tem toda a fundação, toda a coisa. Mas não sei, a gente só sabe de verdade até a parte da mesquita. O resto sou Sim. eu que tô inventando. E por isso ela tem uma mistura de estilos também, né? Ali medieval, gótico, tudo barroco, tudo misturado, porque ela teve também várias reformas, principalmente depois do terremoto de 1755, que também teve bastante impacto ali em Lisboa. Então tem toda essa mistura. Mas isso é normal para os Sim. edifícios muito antigos, tem vários. Depois a gente finalmente chegou na Baixa mesmo, fomos almoçar. Fomos num restaurante indiano muito bom, eu vou deixar o nome aqui. E aí ali pertinho, na região ali da Rua Augusta, que é uma rua ali muito famosa, que tem bastante comércio. Vai dar inclusive na Praça do Comércio, que a gente vai falar bonito. já. Sim. Tô furando, tô dando spoiler aqui. E que é aquelas ruas fechadas só para pedestres, com, né, o comércio, vários restaurantes também com esplanadas ali. E a gente foi no elevador da Santa Justa, que liga ali a Baixa até o bairro Alto, que fica mais alto. No alto. O elevador tem uma vista muito bonita ali dessa parte mais da Baixa, né? Então é muito legal, gostei bastante da vista ali, dá pra ver bastante do rio também. A construção dele é muito bonita também. Ele tem estilo neogótico e foi inaugurado em 1902. Então toda a estrutura ali de ferro e tal. Tem 2 cabines de elevador e lá ao topo dele também tem uma passagem que liga ao Largo do Carmo. Então dá pra você chegar nesse lugar que a gente foi ver só pelo largo. Sim, Então, você pode ir por cima, você não precisa pegar o elevador. O elevador custa 5,30 €, o que é bem caro, se você quer a minha opinião, porque é só uma subidinha ali. Então se você não quiser pagar, você pode pegar e ir a pé pelo Largo do Carmo, até ali você consegue ver. Tem uma outra parte que é um pouquinho mais alta, que é o Miradouro ali, mas ela tava fechada, então eu nem sei quanto que era pra ir. Eu acho que era 1,50 pra você, nessa última parte. Mas tava fechado dessa vez. E a gente vai deixar uma dica que tem um passe pra você usar o transporte público válido por 24 horas. Então você pega tudo que você quiser ali, o metro, o autocarro, o elétrico. E o elevador, inclusive. Por 6 €. Na verdade você paga um pouco mais porque você tem que pagar o cartãozinho, né, de papel. Acho que na verdade, se eu não me engano, na verdade agora tá 6,40 esse passe e o cartãozinho são mais 40 cêntimos. Acho que dava 6,80 pelo que eu tô lembrando. Tá, vamos arredondar pra 7 então. Ainda assim, se você tiver que pegar qualquer outro transporte além do elevador, já valeu a pena. E como vale por 24 horas, dá pra você usar bastante. E daí dá pra você andar com o elevador. Vista à vista, a gente desceu o elevador e fomos andando o resto da Rua Augusta até o Arco da Rua Augusta. Que é um arco do triunfo, que foi feito para simbolizar ali o renascimento de Lisboa depois do terremoto de 1755. Então uma renovação, superação, um renascimento ali. Também dá pra subir nele, o que a gente também não fez até... A gente nem sabia que dava pra subir nele no dia. E a gente tava sem tempo. E a gente tava muito sem tempo nessa hora, porque a gente já tava correndo pra pegar o metro e chegar pegar o nosso ônibus e poder ir embora sem perder o ônibus, então não ia dar tempo mesmo. Mas custa 3 € pra subir. Deve ter uma vista boa ali da Praça do Comércio. Sim, mas imagino que a vista do elevador deve ser melhor nesse caso. É que você tá mais perto da Praça do Comércio. É diferente, é diferente. Sim. Mas o arco é muito bonito, muito decorado, sim. Bem alto, imponente, bonitão. As figuras e estátuas que estão no topo dele foram feitas posteriormente à construção dele. Também foi várias etapas, assim. Primeiro ali mais só parte dos arcos, depois mais um pouquinho, e depois essas figuras. Mas tá ali completo pra você ver hoje em dia, lógico. E por último, a Praça do Comércio, que foi o local do Palácio dos Reis por 2 séculos. Ficava ali, né, e contemplava a praça também, mas que também foi destruído no terremoto de 1755. Hoje ali comportam vários edifícios governamentais, tem uma área aproximada ali de 36 mil metros quadrados e 79 arcos. E uma estátua de Dom José. É o símbolo do poder político de Portugal. E dali bem de frente pro Tejo também, que tem também uma vista muito bonita à noite que a gente tinha visto no outro dia ali. Sim. Bem ali na frente fica o Cais dos Pilares. Tem lá os 2 pilares que dão nome ao cais, mas eram lugares o lugar onde paravam os navios que iam visitar os reis de Portugal e tal. Então tem um simbolismo muito forte ali nos pilarzinhos. Sim, eu ia toda a parte de realeza e tudo mais, as pessoas importantes visitarem Portugal, visitar Lisboa. Paravam por ali. Feito esse passeio, foi hora da gente correr pra voltar pro porto, porque já tava chegando perto da hora da gente pegar o nosso ônibus. Na verdade, ainda tinha tempo, a gente tinha calculado, mas a gente tinha que voltar pra pegar nossas coisas. Você vai contar toda essa... Sim. Esse lenga-lenga?
E ir até o ponto do ônibus, né? O terminal rodoviário. Ou seja, era uns 40, 50 minutos pra gente buscar nossas malas, pra depois mais uns 40, 50 pra gente pegar o ônibus. E nesse meio tempo, nas duas viagens, o metro atrasou. O metro atrasou. Deu uma mudança ali de horário do que estava previsto, não sei o que aconteceu. A gente quase perdeu o ônibus, mas conseguimos. Então, sucesso. Deu tudo certo. E essa foi a nossa primeira viagem ali em Lisboa. Foi curtinho, foi rápido, faltou várias coisas. Algumas a gente viu só por fora, não entrou, que nem a gente falou. E aí, lógico que a gente vai voltar várias vezes. Mas a gente quis trazer aqui pra vocês, contar um pouquinho do que a gente descobriu sobre a história, algumas informações, de leve também, nada muito pesado. Foi mais uma story time aqui, de quando nós fomos quase um pra vlog, Lisboa. uma mistura de vlog com... A gente não conseguiu gravar muito lá, a gente não tem essa prática de vlogs ainda, porque a maioria dos nossos vídeos foram feitos aqui em casa, como vocês sabem. Então a gente ainda tá se acostumando. Tava com muito vento também, o barulho ficou o áudio horrível. não ia ficar bom. E então ficou esse esquema aqui, a gente contando pra vocês. Isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aquele gostei e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Se tiverem mais sugestões pra gente em Lisboa nas nossas próximas viagens, podem deixar aí, por favor. E contem pra gente se vocês já foram pra Lisboa. E se inscrevam aqui, mandam pros seus amigos que querem visitar também. Vamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau. E hoje a gente vai dar um pequeno passeio. Minha mãozinha saiu ali, não quer? Exato. A construção... E acho que é o ponto principal ali da visita. Teve também... E também a exposição das... E tem muitos ciprestes. Ciprestes. E tem muitos cipés. E tem muitas oliveiras e ciprestres. Eu não consigo. Cipestres. E tem muitas oliveiras e cipés. E tem muitas oliveiras e cipestres. Eu não consigo. Ciprestres. Não. Ciprestes. E tem muitas oliveiras e ciprestes. Finalmente. Mas se você... tem uma área aproximada de 36 mil quilômetros. Quilômetros, menina. Metros. Quilômetros.